Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de falar e reagir a um reel de um arminiano, de um jovem chamado Pablo Rank. E por que eu resolvi fazer essa refutação? Primeiro porque ele usou uma pregação do reverendo Ageu da Igreja Presbiteriana. E então eu resolvi refutar esse jovem. É uma faixa de 3 rios, né, que ele fez refutando o calvinismo, e eu resolvi explicar ou resolvi refutar os seus textos que ele colocou nos seus rios. É muito interessante que o arminianismo ele tem condições de explicar seus textos com apenas alguns rios, ou seja, são vídeos pequenos. Por quê? Porque eles apenas colocam textos fora do contexto. E um texto fora do contexto, ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar qualquer coisa. É por isso que existe a necessidade da hermenêutica. Segundo, outro fator é que ele trata a doutrina calvinista não com seriedade, né? Ele trata como se fosse assim uma brincadeira. Ele mesmo parece, com todo respeito, um palhacinho, né? Fazendo tipo uma chacota do calvinismo, e o meu objetivo aqui é mostrar que esse rapaz não sabe o que está dizendo, ou seja, ele tem muitos erros de hermenêutica, de erros textuais. Eu gostaria de mostrar o engano, inclusive servindo para aqueles que têm dúvida nesses textos que ele colocou, e gostaria de explicar. Eu mesmo já fui arminiano e eu entendo vamos dizer, a espontaneidade dele de tentar refutar, mas com a proporção, o tempo que você vai estudando a Bíblia e que você vai percebendo que de uma doutrina que glorifica a Deus, totalmente a Deus, e coloca o homem no seu lugar, então você tem uma visão maior das Escrituras e uma visão melhor do texto bíblico. Então, eu gostaria de mostrar o vídeo para vocês, o rio, e depois nós vamos comentar, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar o vídeo dele aqui para nós vermos. Calvinismo é heresia, o povo acha ruim. É um equívoco você parar uma pessoa na rua e dizer, Jesus te ama. Porque pode ser que Deus não ama aquela pessoa. Eu sei que isso é meio estranho e meio duro, mas é a realidade dos fatos. Não pare alguém na rua e diga, olha, Deus quer te dar paz, alegria e salvação. E se não for um eleito, você está fazendo promessas que não serão cumpridas. Deus tem um plano para a vida de todo mundo. E para a vida de alguns é o inferno. Calvinista pensa assim porque João Calvino escreveu que Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno antes mesmo da gente nascer. É como se Deus brincasse com a humanidade dizendo, esse bebê aqui vai para o céu só porque eu quero, e esse outro bebê aqui vai para o inferno só porque eu quero. Se uma doutrina distorce o caráter de Deus desse jeito, será que a gente não pode chamar isso de heresia? Bem, nós vamos perceber do que ele está afirmando, que que ele está afirmando que o calvinismo é heresia, né? Ele quis dizer que o calvinismo é heresia. Agora, veja bem, com base na afirmativa do reverendo Ageu, falando que você não pode dizer que para uma pessoa Deus ama você, né? Especificamente. Agora, prestem atenção. Ele fala que o calvinismo é uma heresia, mas a mãe das heresias é o arminianismo,
que vem do herege, considerado herege pelos concílios do quarto século, o herege chamado Pelágio. Pelágio negava o pecado original, e o arminianismo é um semi-pelagianismo. Eles não negam o pecado original, mas eles afirmam que o ser humano ele pode ser salvo se, vamos dizer assim, por escolha própria. Ou seja, eles negam a depravação total, quando a Bíblia afirma que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, vejam bem, todas as heresias heréticas, todas as seitas são arminianas. Você não vê nenhuma seita que diz que a salvação procede unicamente de Deus. Todas as seitas afirmam que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que cooperar na sua salvação e cooperar com a graça. Cooperar com a graça. Então, muitos pastores falam isso, que você tem que cooperar com a graça. Então, nós percebemos que você pode perceber que o arminianismo, ele gera 3 grandes heresias. A lógica arminiana, ela gera 3 grandes heresias. A primeira heresia é a chamada teologia aberta. O que é a teologia aberta? Esses hereges, como nós podemos ver, Ricardo Gondim, Ed René Kivitz, eles aderem à teologia aberta. Eles dizem o seguinte, que nada está fechado para Deus na sua mente. Deus ainda não sabe algumas coisas. Eles tocam na onisciência de Deus. Eles dizem o seguinte, ora, a lógica é o seguinte, se Deus ama todos, se Deus ama todas as pessoas, Deus não vai permitir o mal daquelas pessoas. Então, até a permissão de Deus, que alguns arminianos aceitam, esses começam a pensar, não dá. Então, o que eles acreditam? Que Deus não sabe algumas coisas que vão acontecer e que essas coisas dependem do ser humano. Então, isso é chamado de teologia aberta. Essa é uma heresia. A segunda heresia do arminianismo é o chamado universalismo. O que é o universalismo? O universalismo diz que Deus salvará todos. E a lógica é o seguinte, ora, se Deus ama a todos, fica difícil acreditar que algumas pessoas vão para o inferno. Então, começa-se a pensar que, no fundo, Deus vai salvar todas as pessoas. Isso é o universalismo. Inclusive, muitos pregadores já chegaram a essa conclusão. Entre eles, o próprio Billy Graham. Billy Graham deu algumas declarações universalistas. Ou seja, o arminianismo, a tendência é levar para o universalismo. E a terceira heresia que o arminianismo traz é a negação do inferno eterno. Ora, a lógica é o seguinte, se Deus é amor e se Deus ama todos, Deus não vai deixar alguém ir para o inferno eternamente. Então, eles começam a torcer alguns textos, negar a parábola do rico e do Lázaro, eles começam a dizer uma interpretação muito defeituosa de Lucas 22, né, que fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles começam então a negar as declarações abertas de Jesus nas parábolas do fogo eterno, do inferno, do sofrimento eterno, e então eles começam a dizer e negam o inferno eterno. Entre eles está a Igreja Adventista, as Testemunhas de Jeová, que são arminianos. Então, notem que o arminianismo, ele traz doutrinas erradas. O catolicismo medieval, ele se baseou no arminianismo. Ele se baseou na doutrina de Pelágio. Ou seja,
A capacidade do ser humano de salvar depende dele mesmo, a ponto da venda de indulgências. Se você tiver dinheiro e você pagar, os seus pecados serão perdoados, até mesmo de pessoas que já morreram. No tempo de Lutero, acontecia até mesmo as pessoas que já morreram, eles recebiam dinheiro para que aquelas pessoas, os pecados daquelas pessoas que morreram, fossem perdoados. Então vejam que o arminianismo é uma fonte de heresia, certo? Quando Lutero, ele que era um monge agostiniano, e Lutero, ele percebeu isso, que o justo viverá pela fé. As 95 teses de Lutero foi exatamente contra isso. Antes de refutar, eu gostaria de dizer que ele falou que Calvino afirmou que Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não foi Calvino. Ele apenas resumiu o que os profetas, Jesus e os apóstolos ensinaram. Não foi Calvino. Isso a base da doutrina da soberania de Deus não está em Calvino. Está nas Escrituras. O que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar não o que Calvino falou, eu vou mostrar o que está nas Escrituras, o que está na Bíblia. Então é um engano desse rapaz afirmar isso, né? Ele afirma que se Deus escolhe antes do homem nascer, um bebê, Deus está brincando com a humanidade. Não, isso não é brincadeira, isso é soberania. E o que nós vemos lá em Jacó e Esaú, que nós já vamos falar sobre isso, é que Deus escolheu o bebê sim, desde o ventre, diz o texto. Desde o ventre eu escolhi, né? Eu amei Jacó, aborreci Esaú. Então, foi desde o ventre. Isso é soberania. Ao contrário, se Deus esperar que o seu plano dependa da escolha humana, Deus estaria aceitando que o homem brincasse com ele. Ou seja, Deus estaria à mercê da vontade humana. Deus não seria totalmente soberano, porque Deus estaria simplesmente aceitando um determinismo. Isso que é determinismo de Tainá, né? Isso é o determinismo. O que é o determinismo? É a consequência do ambiente. Ou seja, não há uma soberania, não há um plano. Essa é a diferença de um plano eterno, de uma predestinação e de um determinismo. É que não há um plano, é dependendo da vontade de cada um. E Deus, então, vai esperando, vai fazendo. Ou seja, isso não vem de um Deus perfeito, um Deus sábio. Então vejam, a doutrina arminiana é uma doutrina defeituosa, né? Na verdade, o arminianismo é um semi-pelagianismo e, como eu falei, ele nega a doutrina da depravação total e que todos pecaram. Muito bem, aí ele coloca no vídeo dele 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. E nós vamos analisar esse texto, porque ele coloca exatamente esse texto, né? 1 Timóteo 2, 4, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas pessoas afirmam esse texto dos arminianos, dizendo: olha, tá vendo aí? Deus quer que todos sejam salvos. É do desejo de Deus que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a grande questão é analisar esse pronome todos, é um pronome indefinido, todos. Todo pronome, ele precisa de um contexto. A própria linguagem dos pronomes exige um contexto e exige uma definição do contexto. Por exemplo, eu posso dizer: todas as pessoas aqui, todas as pessoas estão gostando desse vídeo. Ou seja, todas as pessoas estão gostando de um determinado alimento. Esse todos não significa todas as pessoas do mundo, não significa todas as pessoas da cidade,
não significa todas as pessoas de um estado, não significa todas as pessoas que você pensar, mas esse todos precisa de um contexto. Precisa dizer que esse todos são todos da minha família, todos dos meus amigos, ou todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres. Então exige um contexto. E no contexto, como os armenianos não sabem sobre o contexto, vejam o que significa todos aqui. Paulo começa no verso 1 dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e aí ele demonstra aqui que são classes de homens. Aí em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então notem aqui que Paulo deixa claro que esse todos implica todas as pessoas, todas as classes. Paulo está exortando a orar pelas autoridades, aqueles investidos de autoridade, a orar pelos reis, e que, ao que parece, a igreja não estava orando por eles, pela maldade deles, pelas decisões dos reis, dos imperadores, daqueles investidos de autoridade. Aí Paulo, não, devemos orar por todos. Aí Paulo no verso 4, aí depois de Paulo dizer, olha, isto é bom e aceitável diante de Deus, aí Paulo diz, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos quem? Não somente pessoas que não estão na liderança, mas também os reis, também aqueles investidos de autoridade. Esse todos aqui não é cada pessoa do mundo, mas se refere a classes, assim como está no verso 1. Então, o sentido aqui é exatamente esse. Todos, no sentido de não somente pessoas que não estão investidos de autoridades, mas os reis e aqueles investidos de autoridades. Por todas as classes de pessoas nós devemos orar. É claro que nós não oramos por cada pessoa. Se eu digo, devemos orar por todas as pessoas, não significa que nós vamos orar por cada pessoa, não está fora de cogitação. Por todas as classes de pessoas. É esse o sentido do texto. Agora, o reverendo Ageu o refuta com o Romanos 9,13 nos comentários. O que diz Romanos 9,13? Diz exatamente isso aqui, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E é claro, aí isso no ventre. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aí ele também nos comentários, ele argumenta que Paulo falava de nação e não de uma pessoa específica, como se isso ajudasse na dificuldade. Mas não ajuda na dificuldade. Porque vamos usar o argumento dele, uma nação teria que vir deles. E se Deus amou Jacó e a nação veio de Jacó, então Deus também teve que amar Jacó. E mesmo que fosse uma nação, Deus teve que amar essa nação e aborrecer a outra. Então, não melhora o seu argumento. Quanto mais Deus está falando, a promessa é específica para Jacó. A promessa é específica para Jacó. Nós podemos ver isso em Gênesis 25, 23. Nós vamos ver isso em Gênesis 25, verso 23, né? Gênesis 25, verso 23. Vamos lá. E diz assim, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. Deus falando, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Ou seja, aqui Deus está falando de uma nação que virá de né? E o mais velho servirá o mais moço, né? No capítulo 27, no verso 37, olha só,
na bênção de Jacó. Então respondeu Isaac, na bênção de Isaac, desculpe, na bênção de Isaac, né? Respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor e a todos os seus irmãos, e lhe dei por servos de trigo de mosto, apercebi que me será dado fazeste o que me será dado fazeste agora, meu filho. Preste atenção. Ele tinha dito que em lugar nenhum, Esaú foi servo de Jacó. Mas, meus queridos, como não? Primeiro, Esaú perdeu a primogenitura. Ele trocou a primogenitura. Então, nesse momento, Jacó já se tornou superior na hierarquia, porque o primogênito é que herdava a bênção. Então, Jacó já se tornou superior. Depois, na luta com o anjo, Deus o chamou de Israel, de príncipe de Deus. Então é claro que Esaú passou a ser servo de Jacó, não somente no povo, mas na situação. E depois o próprio Isaac falou que ele iria servir, te dei por servos, e todos os seus, eis que o constituí, Jacó, ele constituiu Jacó como teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Por servos. Vejam, isso se cumpre em Malaquias, capítulo 1, que é exatamente o texto que fala de amei Jacó e aborreci Esaú. Ora, o verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz todos os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Notem, Edom eram os descendentes de Esaú. Deus está trazendo a promessa que amei Jacó e aborreci Esaú, mostrando que Jacó, que Israel, está na superioridade, na escolha de Deus. Quanto a Edom, que são os descendentes de Esaú, Deus iria destruí-los. Então se cumpriu sim. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele demonstra isso também, que eram pessoas específicas. Vamos lá para Romanos capítulo 9, a partir do verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Notem, um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Notem que Paulo fala que eles não tinham praticado o bem. Jacó não tinha praticado o bem, está falando de criança, de pessoa, de indivíduo, porque eles não tinham praticado o bem, não estavam falando de nação, eles estavam falando no ventre, que não tinham praticado o bem, e Deus escolheu Jacó, amei Jacó, aborreci Esaú. E o verbo grego é odiar. O sentido, é claro, que é o sentido aqui é de escolher um em detrimento do outro. Eu amei Jacó, aborreci Esaú. Então, o texto deixa claro que Paulo está falando de indivíduos, deixa claro que Paulo está falando de indivíduo, a conceber de um só, Isaque, nosso pai, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que Deus mostrasse o seu propósito.
Portanto, esse é o primeiro vídeo que eu quero trazer aqui a refutação, ok? Então, Deus abençoe e depois nós vamos para o outro vídeo de falar de vários textos que ele citou e nós vamos explicar esses textos com uma boa hermenêutica e uma boa interpretação. Que Deus abençoe a vocês, tá bom?